No judaísmo é designado pela expressão inicial, Bereshit, no princípio. O título Gênesis vem da tradução grega do 70, assumido pela tradução latina, e resume o seu conteúdo, origem do universo, da humanidade e de Israel. Podem distinguir-se nele duas partes, temática e literariamente desiguais. A. GN 1:11, História das origens. A criação do universo, do ser humano e das realidades conotadas com a sua vida é situada no princípio de tudo e nos alvores da humanidade, antes da história, em tempo primordial. Desenrola-se num horizonte universalista que abrange toda a humanidade. Reunindo várias narrações, primeiramente autônomas, a história das origens foi compilada com a intenção teológica de ser anteposta à história de Israel propriamente dita e de entroncar a história particular de um pequeno povo na grande história universal da humanidade, com transição suave de uma para a outra no final de GN 11. A sua colocação editorial nas primeiras páginas do Gênesis e do Pentateuco manifesta a consciência de que as origens eram a chave para descobrir o significado de tudo o que se segue. São, pois, um prólogo teológico, não apenas ao Gênesis, mas à história da salvação desenhada nos restantes livros do Pentateuco, que desde Abraão leva os hebreus até ao limiar da terra prometida. O chamamento de Abraão para pai do povo que se sentiu eleito por Deus ganhava assim alcance e poder salvífico mais amplo, não só para Israel, mas para toda a humanidade. É com esse propósito que os redatores põem Deus a dizer a Abraão no início desta história que ele será bênção para todas as linhagens da terra, 12,3, 17,45, 8,18, 22,18. Para fazer ressaltar a eleição e a aliança divinas, a reflexão teológica de Israel projetou positivamente as suas origens de povo sobre o pano de fundo das origens da humanidade. B. GN 1250. Tradições patriarcais. Os ciclos de Abraão, Isaque e Jacob, 12:36, distinguem-se bem da história de José, 37:50. Descrevem a história dos antepassados do povo de Israel, os pais, e inscrevem-se num tempo de teor histórico propriamente dito. Os relatos aparecem enquadrados pelos temas da promessa da terra, 12,7 e 50,24, 48,21, e da bênção, 12,2, 13 e 49,28. Da sua leitura conclui-se que as tribos que constituíram Israel absorveram grupos familiares e tribais de origens diferentes. Vagas sucessivas, nomeadamente da Mesopotâmia, penetraram nas terras de Canaã. Trouxeram tribos com elementos do mesmo sangue ou que se uniram entre si por meio de alianças, adoções, proximidade geográfica, vizinhança, para proteção do mais fraco pelo mais forte, antes de constituírem um povo. Da diversidade inicial, as uniões de tradições particulares fizeram emergir três figuras patriarcais: Abraão, Isaque e Jacob. As relações e os laços que se foram estabelecendo entre estes grupos exprimiram-se sob a forma de genealogia, fazendo com que os filhos de Israel descendessem de Abraão por Isaque e por Jacob. Pela maior concentração narrativa, distinguem-se nestas tradições os ciclos e as personagens de Abraão, 12:1-5-18, e de Jacob, 25:9-3-6, 43. A história de Isaque está incluída na do pai Abraão, 21, 22, 24, e na dos filhos Esaú e Jacob, 25:9-28, 27, 28:9, 35:2-7-2-9. Só em GN 26 Isaque atua como personagem principal. O interesse da história das suas famílias está centrado na descendência, o que justifica o importante papel atribuído às mulheres, como Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lia e outras. As tradições sobre Jacob são as mais complexas, com diferentes linhas que se entrecruzam. Particularmente emaranhada é a de Jacob com Israel. A lenda sobre a luta com o ser misterioso durante a noite, 32,23-33, e a aparição divina em Betel, 35,9-10, contam a mudança do nome de Jacob para Israel. Israel é originariamente nome do antepassado de um grupo diferente do de Jacob. Também em 35,21-22 e na história de José, Jacob é chamado Israel com a valência de nome pessoal, como em Es 32,13, Abraão, Isaque e Israel, teus servos. A autonomia entre os patriarcas Israel e Jacob teria sido conservada até o grupo e as tradições de Jacob se fundirem com as de Israel, em busca de identidade para o povo.
A história de José em 37:50 faz ressoar o grande final da Sinfonia Patriarcal, com sonoridades egípcias a anunciarem a primeira parte do livro do Êxodo. Os versículos finais apontam para as tradições do êxodo do Egito, que abre o caminho para a terra prometida. José garante aos irmãos que Deus vos fará subir deste país ao país que ele prometeu em juramento a Abraão, a Isaque e a Jacob. O Egito foi uma etapa de prosperidade. O entrançado da história de José é uma explicação razoável da referência bíblica à descida dos filhos de Jacob ao Egito, a quem a associa ao movimento dos Ixos. Realmente, a história universal assegura que vários grupos de beduínos ou pastores que fugiam da aridez do deserto do Sinai com os seus rebanhos conseguiam passar para o Egito. Se normalmente se limitavam a incursões na zona limítrofe do deserto, alguns penetravam até o delta do Nilo, onde se estabeleciam por algum tempo. Foram estas incursões que prepararam a tomada do poder no Egito pelos Ixos, governantes estrangeiros, no segundo período intermédio. Esses imigrantes asiáticos instalaram-se no nordeste do delta, e a partir daí dominaram e governaram uma parte do Egito aproximadamente entre os anos 1720 e 1552 a.C. Ora, essa é a região onde, segundo 47,6, se instalou um grupo de parentes de José. Historicamente não é impossível que uma entrada de grupos tribais de Jacob, pouco numerosos, tivesse acontecido pouco antes da dominação dos Ixos. Mas isto não se pode comprovar, como não se pode reconstruir o fundo histórico da sua presença no Egito. Certo é que não houve povo de Israel no Egito. As tribos só se constituíram e federaram lentamente. Por isso, não sabemos que tribos desceram ao Egito e ali permaneceram. A história de José passa a mensagem subliminar de que o homem põe e Deus dispõe. Deus escreve direito por linhas tortas e tira o bem do mal. 50,20. Confronte com 45,58 e RM 8,28. O relato nota que Deus estava com José e fazia prosperar tudo o que empreendia. 39,3.23. A interpretação dos sonhos é atribuída a Deus. 40,8. 41,16.25.28.32, que abençoa o faraó e lhe dá êxito. 39,25.21. As virtudes humanas que revestem José são as da sabedoria de Israel, a longanimidade, PR 14,29, 15,18, o perdão das ofensas, PR 24,29, e a integridade fazem dele modelo de vida.